Nós estamos dando continuidade a uma sequência de lives, onde eu e a Ilana estamos conversando sobre dosagem de concreto e os seus componentes, e a influência de cada componente no resultado da dosagem, e aí cada componente, já falando sobre agregado miúdo, graúdo, semana passada, na sexta-feira, começamos a falar sobre os tipos de cimento, e hoje a gente vai dar continuidade. Então, você que já vem nos acompanhando, essa é a sequência, é a parte 2, né, do assunto tipos de cimento e a sua influência no concreto. Para quem está nos acompanhando hoje pela primeira vez, eu sou o engenheiro Paulo Miranda, sou PhD em estruturas. O meu perfil é o perfil Estruturando Soluções, onde nós tratamos e discutimos assuntos relacionados às estruturas. E converso aqui com minha amiga, a arquiteta Ilana Mouta, que vai fazer também uma breve apresentação aí do perfil dela para a gente dar continuidade. O que acontece? Eu e o professor Paulo, a gente desenvolve alguns projetos juntos e, diante da situação de ter algumas dúvidas reais de obra que a gente discutia em escritório, seja presencialmente ou remotamente, eram dúvidas muito valiosas em conteúdo e decidimos trazer essas dúvidas e essa conversa aqui para o digital para, de certa forma, ficar gravado e ajudar quem vai passar ou já passou por elas também. E você que está nos acompanhando, qual é o público dessa live? Geralmente são estudantes ou engenheiros, estudantes de arquitetura e engenharia, ou engenheiros e arquitetos, e áreas afins, né? Tecnólogos. Quem, de certa forma, direta ou indiretamente, está envolvido com a construção civil. E, inclusive, como arquiteta, eu até trago dúvidas e perguntas da vivência mesmo. Então, se você aí não é da área, mas está no meio de uma obra, talvez essa live vá lhe ajudar bastante. Paulo, posso continuar da última pergunta da sexta-feira que tinha travado? Sim, perfeito. Na sexta-feira, minha dúvida foi, enquanto eu achava que concreto era só uma mistura de cimento, areia, brita, água, depois que a gente começou a conversar, eu vi a infinidade e variedade que cada um desses componentes tem na composição do concreto. E hoje, especificamente, a gente vai dar continuidade ao cimento. Lhe pergunto, professor, em áreas litorâneas, né, principalmente, existe algum tipo de cimento específico para concreto nessas áreas? Para concreto não, para cimento, existe algum tipo de cimento específico para ser usado no concreto em áreas litorâneas? Não. Olha só, no final da live passada, a gente falou sobre um tipo específico de cimento, que é o cimento RS, resistente a sulfato, que é indicado para obras onde se tem contato direto com sulfatos ou seus derivados. Exemplo, obras de saneamento, estação de tratamento de esgoto, coisa do tipo, tá? No caso das áreas litorâneas, o grande problema é o ataque de cloretos. E a gente não tem especificamente um tipo de cimento que deva ser utilizado nessas situações. O que nós temos é uma condição específica do concreto em termos de durabilidade em função da classe de agressividade à qual a estrutura vai estar exposta. Então, a gente tem que observar um consumo mínimo de cimento, nós temos que observar um valor máximo de água-cimento. Se necessário, aí vai depender do nível de agressividade, nós podemos usar adições na dosagem do concreto, que vai tornar o concreto mais durável, né, para determinadas situações, além de outros cuidados que não são ligados diretamente à produção do concreto, mas que fazem referência à durabilidade da estrutura, né? A ideia de ter uma estrutura com uma vida útil maior. Exemplo, trabalhar os cobrimentos adequados, tá? Então, em situações em que se tem maior agressividade, como no caso das regiões litorâneas, nós precisamos, cumprindo as recomendações da NBR 6118, usar cobrimentos maiores, tá? Para dificultar o acesso dos agentes agressivos à região de armadura. Mas um tipo de cimento especificamente não é necessário. Entendi. E, Paulo, a gente, inclusive na última
na primeira conversa que a gente teve sobre cimento, e também na de agregado, tu comentou bastante sobre a importância da boa escolha, tanto do agregado graúdo, geralmente é a brita, como do agregado miúdo, que é a areia. O quanto é importante a qualidade e a boa escolha desses componentes para se ter um resultado compatível com o projeto e econômico no sentido de não precisar compensar no cimento, porque o cimento é o componente mais caro da minha mistura. Mas se pensar, quanto mais cimento, melhor para o concreto, ou existe um ponto em que o excesso de cimento ele vai virar um problema? Não. Essa ideia de que quanto mais cimento, melhor, tá? Isso aí é um equívoco. Não é bem assim que funciona, tá? Isso é uma situação que ocorre quando não se tem o conhecimento, tá? E as informações necessárias para uma boa dosagem. Na verdade, Ailana, nós trabalhamos com a ideia de ter o consumo mínimo de cimento para atingir determinadas propriedades. Para você ter uma ideia, a norma de controle e dosagem do concreto, a 12.655, ela estabelece os consumos mínimos de cimento para diferentes classes de agressividade. Porque o nosso objetivo, enquanto tecnologista, é mirar nesse mínimo. Tá? Porque o que eu vou conseguir de bons resultados não depende necessariamente da quantidade de cimento. Eu tenho que ter uma boa relação água-cimento, agregados de uma granulometria bem distribuída, como a gente já conversou, de boa qualidade. Então, quando se tem cimento em excesso, além do custo, né, do desperdício de investimento, você pode ter outros problemas associados, sim. Tá? Cimento é uma partícula fina. Quanto mais cimento eu tenho, a gente cai naquela ideia lá do material pulverulento também. Quanto mais cimento eu tenho, maior a necessidade de água. Quanto mais água eu tenho, maior a possibilidade de perda de água no processo de secagem nas idades iniciais, e isso vai levar a situações em que, devido às tensões geradas por uma tendência ao encurtamento do concreto, o concreto vai fissurar. Esse processo a gente chama de formação de fissuras por retração. E isso é uma manifestação patológica. Eu vou comprometer, dependendo do nível de fissuração, eu vou comprometer o desempenho da estrutura, eu vou comprometer a vida útil, porque através dessas fissuras eu vou ter acesso dos agentes agressivos. Então, cimento em excesso é prejudicial do ponto de vista técnico, é prejudicial do ponto de vista financeiro. O que a gente tem como objetivo é produzir o melhor concreto possível com o menor consumo de cimento. Lá na norma de dosagem, na 12.655, para você ter uma ideia, em classe de agressividade 1, o consumo de cimento mínimo é de 260 quilos por metro cúbico. Isso vai dar 5 sacos e pouco. Numa classe de agressividade 4, consumo mínimo 360 quilos por metro cúbico. Tá? Um ambiente mais agressivo, eu vou precisar de maior quantidade de cimento. Mas olha só, isso eu estou falando do ponto de vista de norma. Como a gente já falou em outros momentos, as normas existem para ser seguidas, mas elas são possíveis de serem questionadas. Então, os pesquisadores, os centros de desenvolvimento, as grandes cimenteiras, elas já têm estudos que comprovam que mesmo abaixo dessas recomendações mínimas da norma, você consegue concretos de bons resultados. Por enquanto, a gente segue a norma. Mas, futuramente, em revisões, esse consumo de cimento tende sempre a ser cada vez menor. Entendi. E, Paulo, o Nathaniel aqui, ele perguntou... Nathaniel, o professor Paulo até respondeu essa pergunta no nosso primeiro momento. Paulo, qual o melhor cimento, na sua opinião? Que foi a pergunta que eu fiz exatamente sobre o mar. E aí, essa pergunta levou a live inteira. Não tem melhor cimento. Tá? Tem o cimento ideal para cada situação. E aqui eu não estou falando de fornecedor. Eu estou falando de cimentos normatizados. Se o cimento é normatizado,
se ele é do tipo CP2E, ele tem que alcançar as propriedades mínimas de um cimento daquela classificação, daquele tipo. Se eu vou fazer uma obra de saneamento, como eu falei, eu devo usar um RS. Se eu quero uma situação em que a temperatura do concreto precisa ser controlada, eu vou usar um cimento que tenha menor calor de hidratação e outras coisas que nós já falamos em outros momentos. Agora, em concretos convencionais, para uso em uma residência, obras que não exigem propriedades específicas do concreto, como eu falei para a Ilana na aula passada, na live passada, qual o melhor cimento? Aquele que for mais barato. Eu não estou em busca de uma propriedade específica. Então, qualquer um vai me atender, eu vou comprar um mais barato. Agora, comprando esse cimento mais barato, eu tenho que enviar a amostra para o laboratório, juntamente com os agregados, para a gente produzir uma dosagem. Se, por algum motivo, você vai mudar o tipo de cimento ao longo da tua obra, isso tem que ser informado para o laboratório e uma nova dosagem tem que ser feita para ajustar o traço. Que aí, repetindo, professor, se eu mudar o tipo de cimento, não é a marca, eu posso mudar a marca. Eu não posso mudar, é o tipo, aquelas características que você explicou. A marca, não, né? Exatamente, exatamente. E outra, viu, Ailana? Além desses tipos de cimento padronizados, as grandes cimenteiras, elas fazem pesquisas e elas lançam no mercado não o cimento em si, porque ele tem que passar por um processo de normatização, perfeito? Mas, trabalhando juntamente com concreteiras, por vezes eles preparam ali um tipo de concreto, que eles vão chamar de um concreto especial, que só eles têm a receita. Eu digo eles quem? A concreteira em parceria com uma cimenteira, e eles vendem um concreto diferenciado. Aí é uma outra questão, tá? E aí eles dão nomes para isso, sabe? Concreto, enfim, não vou citar nomes aqui, mas eles criam ali o nome de um concreto e dizem, olha, esse concreto tem tais propriedades, eles sabem como fazer e entregam o resultado. Isso também acontece. Pronto, eu vou pegar o gancho desse teu comentário, Paulo, e perguntar aqui de forma bem leiga. Como eu explico o que é um concreto autoadensável para o meu cliente? Boa. Gente, assim, vocês sabem, né, que uma das etapas da execução da estrutura de concreto pós-lançamento nas formas, o concreto precisa ser vibrado. E em obra, normalmente, a gente vai usar um vibrador de imersão. Aquele procedimento em que se tem um vibrador com uma agulha, né, com um mangote, e a haste metálica ela é inserida no concreto, vibrando a massa de concreto, fazendo com que ele se espalhe por toda a forma, expulsando os vazios e preenchendo adequadamente a forma. Tá? Isso é o processo de vibração. Então, ao inserir a agulha, eu falei haste, mas o mais comum é a agulha, inserir a agulha dentro do concreto, e aí tem alguns cuidados que estão lá na 14.931, né? A profundidade de inserir a agulha do vibrador, não retirar a agulha com muita velocidade, não vibrar excessivamente em um único ponto, porque isso pode gerar exudação, que é o processo de perda da água por excesso de vibração, e não vibrar armadura. São questões que precisam ser observadas quando se trabalha com concreto convencional. E aí a norma, ela faz essas orientações tanto para fundação, como para pilar, como para viga, como para laje. Tudo. Tá? São os cuidados com o adensamento, que é o nome técnico usado no nosso meio para vibração. E aí, gente, vem a pergunta da Ailana sobre o concreto autoadensável, como o próprio nome diz, é aquele concreto que vai adensar sozinho. Tá? Eu não preciso imprimir, empregar energia para fazer o concreto se espalhar na minha forma. O concreto ele já tem uma fluidez tal que, ao lançar na forma, ele vai, pelo seu próprio peso, preencher todos os vazios. Visualmente, essa densidade do concreto tradicional com autoadensável, ele é diferente, né? Eu vou dizer assim, a consistência dele. A consistência sim, né? A densidade, que a gente poderia estar fazendo aqui uma simplificação dos conceitos
Mas se a gente for falar aqui de peso específico, o peso específico é o mesmo. Se ele é convencional, ele vai pesar mais ou menos 2.400 kg-força por metro cúbico. Agora, a consistência é completamente diferente. Enquanto o concreto convencional, a gente faz lá o ensaio de abatimento do cone, que é o ensaio do slump, e a gente mede quanto o concreto abateu. No caso do concreto autoadensável, Ailane, ele é tão fluido que, ao remover o cone metálico, o concreto ele se espalha de tal forma que ele vai criar um disco, tá? Um disco. Ele não tem altura. A gente não mede altura, a gente mede diâmetro de espalhamento. E esse ensaio se chama Slump Flow. É com o mesmo cone de Abrams, mas o procedimento tem aí algumas mudançazinhas. A gente usa uma bandeja maior, porque ele vai se espalhar, e a gente vai medir qual o diâmetro dele. 65 centímetros ou 250 milímetros, 80 centímetros. Quanto mais fluido, maior é o diâmetro do disco que ele forma. Se o pessoal aí tiver curiosidade, pesquisa aí no YouTube, Slump Flow, SLUMP-FLOW. Vocês vão ver como é que é esse ensaio. Show. Geralmente, o professor Paulo, ele traz visualmente essas amostras aqui, é porque essas duas últimas lives a gente não conseguiu fazer a transmissão pelo software e não estamos hoje conseguindo compartilhar a tela. Então, Paulo, no caso do concreto autoadensável, o agregado graúdo, ele tem a presença dele, mesmo assim? Tem, mas com diâmetro limitado. Normalmente a gente trabalha com o agregado 9,5 milímetros. Raramente a gente trata disso. Outras diferenças. No concreto convencional, a gente tem um teor de argamassa da ordem de 50%, que é a quantidade de argamassa em relação ao volume completo do concreto. Uhum. Aquele clássico, 1, 2, 3. 1 faz referência a cimento, 2, areia, 3, brita. Tá? Então, 1 mais 2, cimento e areia, argamassa, 3, dividido pela quantidade total em fração. 1, 2, 3, 6, 3 dividido por 6, 0,5, 50%. Sim. No caso do concreto autoadensável, o teor de argamassa é superior. A gente vai trabalhar com teor de argamassa acima de 60%, 63%, 65%. Entendi. Então, a brita, o agregado miúdo, ele tem diâmetros pequenos e o teor de argamassa é elevado quando comparado ao convencional, mais de 60%, 63%, 65%. Outra, a gente tem uma distribuição granulométrica um pouco diferente daquela que eu mostrei para vocês aqui. Existem ali algumas frações de material mais fino que eu preciso ter em maior quantidade. O aditivo, ele é indispensável. E normalmente a gente utiliza aditivos mais modernos, mais recentemente pesquisados e comercializados, postos, né, no mercado, que a gente chama de aditivo de terceira geração. Já se tem também alguns de quarta geração mais recentes. São aditivos hiperplastificantes. Eles vão gerar realmente essa condição de extrema fluidez sem aumentar a quantidade de água, tá? Quando eu falo aqui de concreto muito fluido, não é por conta da água, não. A água está limitada no água-cimento. 0,65 no máximo, se for classe de agressividade 1. Até 0,45 no máximo, se for classe de agressividade 4, mas o que vai me dar fluidez é o aditivo hiperplastificante. Estou indo e voltando. Aí, voltando agora para o cimento. O que vai me diferenciar um concreto convencional de um concreto autoadensável? Além dos aditivos, além desse cuidado dos agregados, é o tipo de cimento? Não. Cimento eu posso trabalhar com qualquer um deles. Oxe, e o que é que faz, assim, visto que a vantagem dele é se adensar sozinho, o que é que o torna em composição? Na composição. A fluidez e o teor de argamassa. Se depois, né, sugiro você, hoje a gente não está podendo compartilhar, mas dá uma olhada no concreto autoadensável, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha concreto autoadensável, você vai ver como ele se comporta. Ele é capaz, Ailana, de preencher todos os vazios. É muito utilizado no sistema de parede de concreto. Eu vou lançar o concreto de uma altura de 2,70 m, tá? Altura aí de pé direito. E ali eu tenho a malha de aço, eu tenho eletrodutos que já estão embutidos na forma, eu tenho condições de, por exemplo,
lançar o concreto do lado de uma janela e o concreto preencher toda a parte que está abaixo do parapeito, tá? Então, existem ensaios que a gente faz, a norma de concreto autoadensável, na verdade, é uma sequência de normas, é a norma, a NBR 15.823, tá? 15.823, ela trata de concreto autoadensável. Então, a gente tem uma lista, tá, de ensaios que a gente submete o concreto autoadensável em laboratório para verificar se realmente ele vai conseguir ter a fluidez, o deslocamento necessário para uma determinada obra, para uma determinada situação. Então, parede de concreto, tenho que lançar o concreto lá de cima, ele não pode segregar, que se deslocar na parte inferior dos parapeitos das janelas, ele não pode ficar bloqueado pelos eletrodutos, pelas armaduras. Como é que a gente verifica tudo isso em laboratório? Seguindo a NBR 15.823, fazendo os ensaios de anel J, caixa L, funil V, coluna de segregação. Tudo que eu estou falando aqui são ensaios específicos que estão nessas normas. Agora, em geral, a gente trabalha com CP5. Não é obrigatório, mas em geral a gente trabalha com CP5 quando vai fazer concreto autoadensável. Porque, não, o problema não é a fluidez. É porque como a gente vai trabalhar, em geral, com sistemas construtivos como paredes de concreto, peças muito delgadas, esses elementos ou são pré-moldados ou são moldados em obra com a necessidade de remoção de formas o mais rápido possível. Paredes de concreto, vamos fazer lá um edifício. Qual é uma das exigências do contratante? Ele quer desformar a parede dele com, no máximo, 14 horas. Então, as consultorias que a gente já trabalhou e as dosagens que a gente fez, o pessoal normalmente concreta à noite, no dia seguinte já é para remover. E esse concreto tem que ter uma resistência mínima de 4 MPa para conseguir ser desmoldado, tá? Para que as formas da parede de concreto possam ser removidas e começar a ser montadas no pavimento superior. Aí a gente usa CP5 porque vai ter alta resistência inicial. Aí a gente está casando a alta resistência inicial devido à possibilidade de remover as formas com a fluidez. Mas não obrigatoriamente você tem que trabalhar com o CP5. Entendi. Foi o que tu falou na live passada, né? Que o CP5 ele dá essa possibilidade do concreto não é curar, mas ele tá na consistência de desformar mais rápido. Paulo, eu vou me desculpar. É o seguinte, o CP5 ele pode desformar mais cedo, Ailana, porque ele apresenta alta resistência inicial. Sim. Isso devido, se a gente for falar agora um pouco mais do ponto de vista de composição, componentes químicos, isso acontece porque ele tem uma maior concentração de silicato tricálcico em relação aos demais. Certo. Agora eu vou abrir um parêntese aqui, os engenheiros que estiverem aí relevem minha pergunta, mas eu fico sempre imaginando a prática aqui. Uma empresa, Paulo, que geralmente só trabalha com execução de paredes de concreto, que eu vou dizer assim, que ela tem, ou pré-moldado ou não, mas ela tem meio que um padrão. Quando a gente vai fazer, independente de ser convencional ou adensável, a certeza se o concreto está cobrindo o que ele tem que cobrir, lógico que vai seguir a dosagem, vai seguir a norma, tudo direitinho. Mas eu fico imaginando, se a gente tivesse formas de material translúcidos, vidro como forma, isso é uma coisa economicamente muito fora da realidade de se ter, ou não, visto que eu poderia reaproveitar? Não. É economicamente inviável. Economicamente inviável. Por isso que não se tem. Né? Mas, assim, você tá coberto de razão quando se diz, poxa, eu poderia ver onde é que teria falhas antecipadamente, né? Eu fico pensando, como vidro, porque é caríssimo. Mas quando é que o pessoal faz isso? É em feiras, né? E ali em aulas, só para realmente mostrar o concreto sendo adensado ou o comportamento do concreto autoadensável, mas ninguém usa formas translúcidas em obra, não. Eu fui na obra que a gente fez o projeto, aí teve um construtor, inclusive, reajustou a equipe da concretagem, justamente porque teve uma falhazinha na concretagem por falta de vibrar como deveria ser vibrado, e aí eu fiz, mas só isso aqui interfere, ele interfere ainda mais porque vai ficar aparente. Então, tá errado estruturalmente, tá errado esteticamente. Aí então, ele foi. Aí, Fernando, olha,
quando vai ficar aparente? O mais recomendado é usar o autoadensável. Não vai ter falha, né? Não vai ter falha. Se ele passar em todos os quesitos da norma, falo com relação aos ensaios que eu acabei de citar, se ele estiver atingindo os limites mínimos para aquele uso específico, vai dar tudo certo. Quando você tirar a forma, vai estar tudo certinho. Essa história do concreto autoadensável, ele tem sido utilizado com maior frequência, né, no Brasil, mas em alguns países, Ailana, não se fala mais em concreto autoadensável ou concreto convencional. As concreteiras já vendem autoadensável, naturalmente. Né? Sabe? Os benefícios são muitos. O David perguntou aqui, Paulo, um aditivo garante essa maior certeza do adensamento? Sim, é ele que garante também. Ele é um dos principais parâmetros, né, a serem observados, os aditivos hiperplastificantes. Por vezes, a gente vai combinar dois tipos de aditivo, né? Dependendo da situação, a gente pode entrar ali com um modificador de viscosidade para diminuir a exudação, mas o hiperplastificante está presente em todo o concreto autoadensável. Outra pergunta, Paulo. Tu comentou que o concreto é relativamente um material novo no mundo da construção civil. Antes do concreto como a gente se conhece hoje, como é que se fazia esse material ligante nas estruturas? Concreto, a gente chama de concreto primitivo, tá? O concreto, como a gente trabalha, ele é recente, por quê? O cimento Portland foi patenteado em 1824. Primeiras peças, não vou falar nem obras, peças de concreto armado no mundo, lá no início do século XIX, depois da patente do cimento Portland, lá por volta de 1836, por aí. Primeira obra de concreto armado no Brasil, início do século XX, 1905, por aí. Então, é um material que, para a humanidade, é um material muito recente. Um material que no Brasil tem 120 anos. No mundo, né, tem pouco mais que isso. Não é um concreto, não é um material que a gente conhece, né, o seu comportamento em grandes idades, em idades muito avançadas, principalmente concreto armado, porque tem essa ideia da proteção da armadura que é dada, que é garantida pelo concreto, e nem sempre isso acontece. Agora, antes de se trabalhar o concreto armado, ou o concreto usando cimento Portland, os romanos já trabalhavam com concreto primitivo, mas que tem, Ailana, a mesma base do nosso concreto Portland. Eles usavam calcário, eles usavam argilas e eles usavam cinzas vulcânicas. Não sabendo exatamente por quê, mas tudo isso são compostos cimentícios. Olha que interessante. Quais são os componentes principais do cimento? Vou falar novamente. Silicato dicálcico, tricálcico, aluminato tricálcico e ferroaluminato tetracálcico. Tudo bem? Certo. Os romanos, por exemplo, eles usavam cinzas vulcânicas. De onde vinham essas cinzas vulcânicas? Pô, a região, né, da Itália, daquela região ali, ela tem uma quantidade muito grande, né, de vulcões, de erupções vulcânicas. Se não me engano, eu vi hoje no noticiário, de ontem para hoje, houve uma erupção na Itália. Então, isso acontece há muito tempo e houve... É até uma história interessante, Alana, dentro das curiosidades do mundo do cimento e seus componentes. Na região do Vesúvio, do vulcão, né? E aí quem gosta de história, de curiosidades, o Vesúvio fica na região de Pompeia, tá? Aquela região ali é chamada de Pozzuoli. Pozzuoli. P-O-Z-Z-U-O-L-I. Se não me engano, é assim que se escreve. Pozzuoli. Então, olha só, os romanos usavam cinzas da região de Pozzuoli para fazer os seus concretos primitivos. E você tem visto que a gente, de vez em quando, está falando de uma tal de pozzolana aqui, né? Sim. Usa pozzolana, isso, aquilo, outro. O que é pozzolana? Pozzolana é uma palavra até de difícil definição. Na verdade, a pozzolana está associada à cinza vulcânica. O nome pozzolana vem da região da Itália chamada Pozzuoli, onde se encontrava cinzas vulcânicas do Vesúvio.
E eles usavam essas cinzas vulcânicas juntamente com calcário e argilas para produzir um concreto primitivo. E aí, por que eu digo que pozolana é um nome até de difícil definição? Ele vem lá da ideia da cinza vulcânica, tá? Mas hoje, Ailana, a gente usa um termo chamado de pozolanicidade. O que é a pozolanicidade? É uma característica dos materiais finos, dos fillers, que possuem na sua composição química uma grande concentração de sílica, ferro e alumínio, tá? Em geral, mais do que 75%. Sílica, ferro e alumínio, que estão presentes nas cinzas vulcânicas. Então, mas não só nas cinzas vulcânicas. Como a gente falou, as escórias de alto forno, que são refúgios da indústria siderúrgica, elas são ricas em sílica, ferro e alumínio. Então, eu vou dizer hoje que existem adições que têm uma boa pozolanicidade. Eu não estou querendo dizer que são adições que obrigatoriamente vêm de cinzas vulcânicas, mas são adições que possuem na sua composição química uma elevada concentração de sílica, ferro e alumínio, que também estão presentes nas cinzas vulcânicas, e que são compostos cimentícios. Eles, ao serem misturados com o calcário e com as argilas, ou com o próprio cimento, tá? Eles vão melhorar o desempenho do concreto, porque são compostos cimentícios. Entendi. Então era assim, Ailana, que os romanos e os antigos, né, já produziam algum concreto de grande durabilidade, porque envolviam compostos cimentícios de toda forma, né? Só que não era patenteado como a gente faz hoje. Entendi. Então, normatizado, patenteado, o concreto é uma criança ainda, historicamente falando. O princípio dele já era utilizado aí há muito tempo. Na verdade, a pergunta é mais uma confirmação. Acaba que esse material pozolânico, ele ficou conhecido nessa região, mas qualquer vulcão, de qualquer localização, essas cinzas vão ter basicamente as mesmas propriedades, né? Bom. E hoje, né, mesmo que não seja cinza vulcânica, os pesquisadores da área de cimento, Ailana, e aí cimento, sustentabilidade, o pessoal fica procurando materiais finos que de repente não teriam nenhum uso, né? E eles avaliam a pozolanicidade, são feitos ensaios laboratoriais, químicos, de composição. Poxa, se são materiais de boa pozolanicidade, eu posso misturar na produção do concreto. Então, assim, olhando para o futuro, Paulo, tu acha, na tua opinião, tu acha que a gente está perto de encontrar ou de ter um substituto para o cimento do jeito que a gente tem hoje? Facilmente e a curto prazo, não. Isso é uma mudança, né, gradual, que vai levar um certo tempo, mas a pesquisa é sempre feita no sentido de reduzir o consumo de cimento da forma que a gente conhece, usando outros componentes, tá? Isso aí é algo que tem sido muito discutido em função da emissão de carbono, né? Do crédito de carbono, essas questões todas. Tem se falado muito, Ailana, em concreto pós-reativo. Concreto pós-reativo são esses concretos que usam obrigatoriamente essas adições em quantidades o mais elevadas possíveis, tá? Para produzir concretos de boa resistência, grande durabilidade, mas reduzindo a quantidade de cimento. Entendi. Que aí também a gente vai, porque assim, olhando para a realidade Brasil, a gente tem um consumo absurdo de concreto, de uma forma geral, na Constituição Civil. Que se a gente olhar para cima nos Estados Unidos, a gente já vê mundo, né? Literalmente, mundo. A gente já vê a mudança no sistema construtivo, que aí a gente volta para aquela conversa da universidade. A gente acaba que acostuma a fazer os nossos projetos da maneira convencional, porque a mão de obra que a gente tem é a mão de obra convencional, e eu não sei se ficando atrás, porque se eu for ver uma casa hoje, por exemplo, eu pego uma casa aqui, Campos Sales, eu estou em Campos Sales, do jeito que ela é construída aqui, se eu deslocasse ela para os Estados Unidos, eu acho que ela, sei lá, era 10 vezes o valor se fosse se executar. Não, olha só. O cimento é ainda o material mais consumido pelo homem, perdendo apenas para a água. Tá?
É o material mais consumido pelo homem. E aí, Ailana, tu faz uma observação interessante do ponto de vista residencial. Em outros países do mundo, eles utilizam sistemas estruturais, né, diferentes, usam muita madeira, alguns usam aço, pedra, adobe, enfim. Né? Do ponto de vista residencial, ok. As estruturas em concreto podem até estar perdendo algum espaço para sistemas alternativos. Já do ponto de vista de infraestrutura, e aí é onde o grande consumo acontece na humanidade, do ponto de vista de infraestrutura, pontes, túneis, viadutos, barragens, usinas. Nesse aspecto, o concreto é e será ainda por muitos anos o sistema mais utilizado sem ameaça alguma, tá? E mais, até os grandes edifícios, Ailana, que no início do século passado eram construídos em aço, né, como é o caso do Empire State, as antigas, né, torres gêmeas em Nova York que sofreram um atentado. Hoje em dia, os grandes edifícios, eu não vou usar nem o nome edifício, mas os grandes arranha-céus, eles são feitos hoje em concreto. Obviamente que concreto, na verdade, é uma estrutura mista, concreto e aço, mas se usa concreto em todos esses grandes edifícios, né? Você que está indo para Dubai agora, sexta-feira, né? Então, você vai estar em contato, né? Você vai visitar, embora já tenha visitado outras vezes, mas agora, de repente, com outro olhar, já que a gente está falando tanto de cultura, né? Você vai ver lá que os grandes edifícios, né? O Burj Khalifa foi feito em estrutura de concreto e aço, estrutura mista. Então, em termos de infraestrutura e de grandes edifícios no mundo, o concreto hoje tem uma participação muito maior do que teve um tempo atrás. Agora, sempre se preocupando com as questões ambientais, redução do consumo de cimento e tudo mais. Mas não há ameaça a esse sistema, não. Por um grande período, não. Tu comentou, na verdade, a gente começou falando do cimento Portland, né? Uhum. Que foi o patenteado e é o que a gente mais usa normalmente. É o que o mundo usa. É o que o mundo usa. Tá. Mas foi pelo fato dele ser patenteado ou a gente tem outros tipos também? Não. Industrialmente, você pode ter algum tipo de cimento localizado, sabe, para algum fim específico, mas para uso geral, em obras de concreto, de infraestrutura, no mundo, o que se usa é cimento Portland. Entendi. Com suas variações. Sim, que são, assim, 2, 3... Ali são as variações no nosso mercado, tá? No mercado nacional. Porque às vezes a gente está falando de mercado nacional, internacional, né? Aquela classificação que eu te passei, CP2, CP3, CP4, CP5, ali é do mercado nacional. Agora, o método, os insumos, o processo produtivo do cimento no mundo, ele obedece à patente do Portland. Sim. Com nomes diferentes. Que aí né? cada país vai... Exatamente, com porcentagens diferentes, mas a metodologia é a mesma. Entendi. No caso, os fabricantes de cimento aqui, que são, vou dizer regulamentados, mas são fiscalizados pelo Inmetro. Esse controle, é a empresa que meio que tem que seguir, tem que fazer testes, tem que provar, ou é o Inmetro que vai por amostragem verificar se está tudo nos conformes? Não, todas as cimenteiras são fiscalizadas por interesse até delas mesmas, Ailana. É como eu te falei na aula passada, né, na nossa conversa da semana passada. Os grandes erros nas dosagens estão nos agregados na água no processo. Raramente você vai ter um problema em um lote de cimento. Existe, tá? Pode acontecer. Mas raramente você tem um problema num lote de cimento, como raramente você tem um problema num lote de aço, tá? Um vergalhão de aço usado na construção. Os processos são muito bem controlados e o mercado naturalmente exige isso. Não tem como você entrar no mercado se não for assim. Então, quer dizer que, assim, pensando na dosagem em si, os maiores erros podem acontecer nos agregados? Nos agregados, na água e no processo. De execução. Ausência, né? Não ter dosagem já é uma decisão que
que envolve um processo, né? Está pagando para ver. E quando faz a dosagem, você tem erros do tipo mudança de agregado sem ser comunicado ao laboratório para rever a dosagem, né? A quantidade de água em que você não tem o controle da água através de um ensaio de umidade, como a gente já falou aqui em outros momentos. O próprio operador que erra as quantidades, tá? Os principais erros são esses. Agora, erro em si no cimento, embora possa acontecer, é muito, muito raro. Ei, Paulo, e aí deixa eu te fazer uma pergunta bem prática mesmo, bem dia a dia. Assim, se não tiver um valor exato, pelo menos uma ordem de grandeza. Como é que quantifica, qual o valor que custa contratar uma dosagem? Isso varia em função da minha obra, isso varia em função. Qual a média de valores que se trabalha nessa dosagem e qual a média de tempo, mais ou menos? Por exemplo, eu vou construir aqui uma torre de um prédiozinho de 5 pavimentos e eu quero contratar a dosagem desse meu prédio. Geralmente, um laboratório vai me pedir um prazo de quanto tempo e eu tenho que me programar no orçamento para me desprender quanto? Considerando o convencional. Vamos começar pelo tempo. O tempo vai depender do método de dosagem adotado pelo laboratório. Existem métodos que são semi-racionais, eu vou chamar assim. São feitas algumas caracterizações, tá? E o método permite que o laboratorista, né, o tecnologista, consiga ter ali um traço sem que todos os ensaios sejam realizados. É um método, tá? Que pode ser usado. Agora, quanto mais racional ele for, mais assertivo ele é. Sendo um método bem racional, eu vou ter que caracterizar meus agregados, eu vou ter que ter alguns traços de referência que vão me permitir traçar ou definir algumas curvas de dosagem para que aí eu encontre as características que eu preciso para chegar em uma determinada propriedade, tá? Então, quem usa um método semi-racional, às vezes ele vai usar uma planilha ali e vai ter uma carta de dosagem bem rápido, 2, 3 dias, embora esses métodos sejam mais passíveis de erros ou de incertezas, tá? Eu não trabalho com esse tipo de método. Eu trabalho com um método racional, em que eu caracterizo os agregados, eu faço traço de referência, eu traço curvas de dosagem. Então, eu normalmente, Ailana, e quem trabalha com esse tipo de método, precisa de pelo menos 7 dias. Por quê? Porque eu não vou ter a resistência aos 28, mas eu faço o rompimento aos 7 e com o conhecimento que nós temos da progressão de crescimento em função do tipo de cimento e do fator água-cimento, a gente consegue, de uma forma bem assertiva, prever o comportamento para 28 dias. É possível fazer também com 3 dias. Eu posso romper com 3 dias e fazer essa previsão, tá? Embora eu prefiro trabalhar com o resultado de 7 dias. Eu tenho mais dados de 7 dias na minha experiência, porque normalmente as pessoas rompem com 7, 28, então eu tenho muitos dados que me permitem ser assertivo. Então, eu trabalho normalmente com 7 dias e valores, Ailana, isso vai variar primeiro. Depende do tipo de concreto. Concreto convencional, sem aditivo, é um valor. Concreto autoadensável é outro. Concreto com uso de fibras é outro. Concreto com adições, aí você já começa a entrar em concretos especiais, é outro. E varia também da região do país. Eu poderia te dizer que uma dosagem ela deve estar variando aí de R$ 1.500 a R$ 3.000. E aí eu estou colocando aí uma variação razoável, o dobro, considerando aí essas variações, né, de tipos e tudo mais. Agora, quando a gente faz, por exemplo, dosagens para uma concreteira, ela vai querer várias resistências com o mesmo tipo de agregado. Ou para um cliente mesmo, uma construtora que diz, Paulo, na minha obra eu tenho concreto de 25 MPa e tenho de 30, mas eu vou usar o mesmo agregado. Então a gente faz uma caracterização única e 2 dosagens. Né? Então não é como se fossem o valor de 2 dosagens. Entendi. Aí, dependendo, quando você tem várias dosagens com os mesmos agregados, com o mesmo cimento, a gente consegue reduzir o valor.
Aí deixa eu te perguntar, por exemplo, eu contratei a dosagem. Beleza, o laboratório vai me dar esse traço. Eu posso levar, eu já decidi quem vai ser meu fornecedor de agregado graúdo, de agregado miúdo, eu já decidi aqui que esse tipo de cimento é que eu vou usar, dessa marca, desse distribuidor. Essa dosagem, varia o valor se eu já disponibilizar e dizer assim, esse é o meu material, ou não, é feito Não, com não, material não. geral. Sempre a gente solicita que o cliente leve suas amostras. Ah, tá. Então, na O dosagem cliente é, é o cliente que leva a amostra da areia, da brita, do tipo de cimento. Aí a gente vai estudar e vai dar o primeiro feedback para ele. Olha, teu agregado está dentro das recomendações de norma, ou teu agregado não atende às condições de norma. Se o Ah, agregado for reprovado, ele vai ter que trazer outro tipo de agregado. pronto. Pois olha, sondagem de solo. Quando a gente está numa capital, ou até mesmo aí na região do Caribe, aí em Juazeiro e tudo, é uma coisa já normal, tradicional do cliente se fazer. Mas assim que eu cheguei, eu confesso que havia uma certa resistência. Dosagem, eu estou vendo que é a mesma coisa. Porque, por exemplo, às vezes tem aquela fama de que a areia do fulaninho é ruim, a areia do fulaninho é boa. É tão barato, diante do todo da obra, eu contratar um serviço desse e eu vou dizer assim, tirar a dúvida se aquilo ali realmente é ruim ou se eu poderia economizar, às vezes o preço da dosagem já me deu a segurança, não, realmente é ruim, então eu me livrei de economizar e ter lá na frente um custo, ou não é ruim não, isso é só fama no mercado, eu vou comprar na mais barata porque atendeu bem, E, né? Fernanda, não há por que alguém deixar de fazer, tá, uma dosagem. Olha só quanto será o investimento só em concreto. E aí, eu não vou falar só concreto, porque, na verdade, Isso como o vai concreto estar faz parte da na obra. estrutura, fundação, pilares, lajes, tudo que você vai ter sobre a estrutura depende do funcionamento dela. Então, o pessoal às vezes faz uma casa de milhões em condomínios de luxo, sabe? Com porcelanatos, esquadrias, vidros, louças que custam, né, muito, Céu é né? o limite. E aí eles vão colocar tudo isso em cima de uma fundação, em cima de uma estrutura que ele não conhece, que ele negligenciou, que ele deixou sob a responsabilidade. Aí, Ailana, não é nem sob a responsabilidade do engenheiro, não. É porque não, é uma Olha, equipe tão grande para é muito cuidar. comum o engenheiro, olha, acontece muito. A construtora, ela é contratada para fazer a execução de uma obra, uma casa de alto padrão. Quantas e quantas vezes esse traço é definido pelo próprio operário, sabe? É assim, o próprio engenheiro executor, ele não tem a noção do risco que ele está passando, né, ao negligenciar isso e por conta de um valor tão pequeno, sabe? Aquilo ali vale a pena demais você pegar uma amostra do material, levar para o laboratório, fazer uma dosagem racional, baseada em critérios de norma, receber ali a tua carta de traço, É uma acompanhar, segurança, mas até romper, para ele, respalda mais. romper alguns corpos de prova, né, para ficar tranquilo. Olha, realmente o meu concreto está atingindo a resistência necessária. Mas não se faz, né? E assim, é um trabalho, né, que a gente precisa divulgar para que as pessoas entendam que é fácil. Alguns também pensam, não, peraí, eu não vou fazer isso não, porque é muito complicado, não tem ninguém que faça na minha região. É muito parecido com a questão da sondagem também. Eu nunca faço um projeto de estrutura sem uma sondagem. Essa semana mesmo, eu conversando com um cliente, ele falou, Paulo, será se não dá para a gente, tomando como base que isso, que aquilo? O Não dá. vizinho, a experiência, cavou, achou a Não pedra. dá. Não dá. Eu preciso de um relatório de sondagem. Por quê, Ailana? Não é, vamos falar aqui um pouquinho disso, não é nossa área específica, mas não é só o solo ser arenoso, siltoso, argiloso. É um solo argiloso. Que tipo de argila é essa? É uma argila expansiva? É um solo arenoso, fino, fofo? Será se ele não tem potencial de colapsibilidade, né? Esse solo mais complicado, ele está aqui profundidade,
qual a espessura da camada. Gente, são tantas variáveis que não tem como... Às vezes o pessoal diz, Paulo, queria contratar um projeto teu, a gente pode fazer uma visita lá no meu terreno, que tu já dá uma olhada e vê se aquele solo é bom ou não. Gente, não é assim. Diagnóstico sem fazer exame, sem... É tipo você dizer, olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu queria que o médico primeiro visse o paciente, ele não vai pedir exame algum, ele vai só ver o paciente. E vai operar. E Ixi, cortou? se ele está ossado ou não, né? Não tem como fazer, gente. Né? Então tem que começar a gerar condições de trabalhar, de aplicar conhecimentos, fazer uma engenharia séria, responsável, para que os resultados sejam favoráveis. E aí eu volto naquela sementinha que a gente tem que plantar lá na sala de aula. Contratar a dosagem, inclusive, bem planejada, se paga. Porque se lá nessa obra que a gente está fazendo vai ter parede de concreto, então ali eu posso ter uma dosagem específica para onde vai ser parede. Possivelmente a gente vai ter, viu, eu vou te aperrear essa semana, a piscina que vai ter pilar em uma área em que pode ser alagável em algum período do ano, por conta da cheia do açude. Então, se a base da piscina for ficar nessa área que está previsto onde o açude transborda, provavelmente o concreto vai ser diferente, né? Ou não? Não. A questão não é nem essa, Helena. Tem situações piores aí, viu? É o seguinte, se a piscina ela está no local onde você tem a presença de água no solo, onde ela está imersa, executada, a presença da água nesses períodos vai gerar uma força na mesma direção do peso, mas em sentido contrário, que é a força empuxo. Tá? Se isso for desconsiderado ou desprezado, em determinado momento, tua piscina pode se elevar, gerando um bocado de manifestações patológicas na região do entorno. Se ela não subir de forma uniforme, você vai ter tensões não previstas na parede do concreto, tá? Na parede da piscina, que é em concreto. E aí, quando eu falo isso, o aluno diz assim, professor, que absurdo é esse, professor? Quer dizer que uma piscina pode se elevar? Eu digo, gente, para um pouquinho, pensa, um navio flutua. Um navio, imagina o peso de um navio e ele flutua. Por que uma piscina não flutuaria? Basta que você tenha uma condição em que o empuxo é maior do que o peso. A resultante vai ser de baixo para cima e a piscina vai erguer. Simples. Porque, assim, historicamente, a gente não tem evidência de alagamento ali. Mas, documentalmente, o açude pode chegar até ali. Então, a gente vai considerar a situação de que vai encher um dia. Enchendo um dia, a piscina vai estar lá. Então, foi uma mudança que teve, porque nem ia ser piscina mais, mas aí decidiu que vai voltar a piscina. Mas aí é assunto para outra... Pode ser que a gente faça a reunião e vai discutir esse projeto no offline, gravando, e aí depois a gente posta para fazer esse ajuste. Deixa eu voltar aqui para as minhas. Já estamos com 1 hora de live, viu? Vixe, nem percebi o tempo passar, que aqui eu não consigo ver a hora nesse meu celular que eu estou fazendo. De uma forma geral, Paulo, você que tem infinitamente mais propriedade para falar de cimento na dosagem, tanto por ser engenheiro como por trabalhar, né, e ter esse laboratório de dosagem, de investigação, o que eu deixei de perguntar, ou o que foi deixado de comentar aqui, que na tua opinião é importante pontuar sobre cimento? A gente falou muito, mas considerando a live da sexta, que ainda não está no ar, gente, quem está aqui acompanhando a gente começou agregado graúdo, agregado miúdo, hoje estamos falando sobre o cimento, a importância do cimento na dosagem, e todas essas lives elas vão estar oficialmente postadas lá no canal do YouTube. Então, terminando aqui, você vai no perfil do professor Paulo, que vai estar lá, se inscreve no canal do YouTube dele, que todo esse material vai estar numa playlist lá. Aí, voltando, que pauta que
nesse tema sobre cimento, tu acha relevante aqui acrescentar, de tudo que a gente conversou? Ailana, primeiro que cimento não é tudo igual, né? Isso já ficou bem claro, cimento não é tudo igual, depende do tipo de concreto que você quer produzir e que é necessário, sim, fazer uma dosagem, um controle tecnológico para que você tenha a garantia dos resultados esperados. Em geral, o recado, né, a ser dado, o resumo de tudo isso é esse. Tá? O Sinassi Almada perguntou: o grout entra em algum tipo de recuperação na estrutura do concreto autoadensável? Então, o grout é um material utilizado, na verdade, muito utilizado, como material de recomposição em serviço de reparo e reforço estrutural, tá? Embora não seja o único. O grout, em geral, também é um material autoadensável. O grout, ele é nada mais que um cimento especial. Na verdade, não é um cimento especial. O grout é um material de recomposição produzido com quais são os componentes do grout. Cimentos especiais, tá? Agregado de granulometria específica, bem dosado, aditivos impermeabilizantes, expansores, plastificantes. Tanto que ele é autoadensável na sua grande maioria. Não é que grout e concreto autoadensável é a mesma coisa. Eles têm uma propriedade em comum, que é ser autoadensável. No caso, ele pode ser usado, o grout, ele pode ser usado no caso de recuperação em paredes e estruturas de autoadensável. Normalmente, Ele pode ser usado como material de recomposição em qualquer estrutura de concreto. Não precisa ter sido feito com autoadensável ou convencional, tá? Ele é autoadensável e isso possibilita maior facilidade no processo de reparo. Agora, olha bem, olha como é interessante. O grout nada mais é, gente, do que um concreto muito bem produzido. É um concreto industrial. Caro, por ser assim, né? Cimentos especiais, de grande resistência inicial, agregado dentro de uma granulometria bem definida, puro, limpo, com aditivo plastificante, expansor, impermeabilizante. Poxa, nós poderíamos produzir um grout em obra. Agora, teria que ter muito rigor na produção e no controle de qualidade. Como normalmente isso não acontece, quando a gente precisa de uma pequena quantidade, é melhor comprar um material industrializado, que já tem todas essas características, e aí é só utilizar. O fator água grout, gente, é muito, muito baixo. Né? Em um pacote de 25 quilos, a gente vai colocar no máximo 3 litros de água. 3 litros de água. Então a resistência dele vai lá para cima. E com esses 3 litros de água, ele fica fluido. É um fator água grout de 0,12, lá embaixo. Sim. Ei, Paulo, agora eu sei que a gente já passou de uma hora, mas falando agora me lembrei. Tu comentou quando a gente estava falando do autoadensável, que basicamente o tipo de cimento é o mesmo, que vai mudar ali são outros componentes. No concreto protendido, também é o mesmo tipo de cimento ou quando eu vou fazer proteção? Não, olha só. Concreto protendido não é tipo de concreto. Concreto protendido é um sistema estrutural diferente, tá? Então, é tanto que quando às vezes eu estou dando aula de tipos de concreto, aí o aluno pergunta, professor, e o concreto protendido? Não, gente, peraí. Mesmo concreto, material... A gente está falando de tipos de concreto. O concreto enquanto material. No caso do protendido, é um sistema estrutural onde eu uso concreto para combater as tensões de compressão e cabos de aço para combater as tensões de tração. O que diferencia o concreto armado do protendido? No concreto armado, eu vou usar concreto e vergalhão, aço, barras de aço. No concreto protendido, eu vou usar concreto e cabos de aço e também posso usar cabos e barras de aço. Tá? Posso usar os dois, dependendo do sistema de proteção, do nível de proteção que eu quero atingir. Mas eu vou fazer um concreto protendido. Eu posso usar concreto autoadensável, eu posso usar concreto convencional. Tá? Uma coisa é o concreto material, outra coisa é o sistema estrutural. Entendi. Show. E aí, tu estava respondendo, eu lembrei de outra coisa aqui, mas me fugiu. Mas, enfim, o ferro, tu acha que cabe uma live para a gente falar só sobre o ferro?
na composição ou já entra muito para a estrutura? Não entendi a pergunta. No caso do ferro em contato com o concreto material, certo? Ali dentro do meu sistema estrutural. Tu acha que cabe dentro do nosso roteiro aqui, da nossa sequência de aula, ou a gente já pode falar sobre a norma, que eu estou ansiosa para falar sobre o Não, vergalhão? a gente pode falar das duas coisas ao mesmo tempo, numa live só. Por quê? Porque uma das vantagens de trabalhar com esse material aqui é justamente não existir, né, o risco da oxidação da armadura. E aí a gente fala desse material, fala das barras de aço convencionais, e a gente diz por que que precisa ter cuidado no concreto com barra de aço convencional. Dá para falar tudo de uma vez só. Se houver tempo. Não der, a gente vai parte 1 e parte 2. Do mesmo jeito que a gente tem medo. O Cleber colocou aí, a semântica da palavra às vezes confunde mesmo. Mas o doutor Paulo explicou muito bem. Mas porque concreto, na verdade, concreto armado, a gente acha que é material no dia a dia, na obra, no dicionário aqui de quem está envolvido, a semântica passa despercebida aí das situações. É um sistema estrutural. Que os tradicionais é concreto armado e protendido, né? Concreto simples, armado e protendido. Mas concreto simples tem armadura. Ah, tá. Tem armadura. Tá? E não tem armadura. Armado, protendido. Armado e protendido tem aço. O armado a gente chama o vergalhão de armadura passiva. Por que passiva? Porque ela só vai ser posta sob condições de tensão quando a estrutura começar a trabalhar. No momento que eu tiro os escoramentos, que as ações atuam na peça, a minha barra de aço vai ser solicitada. Nesse momento, ela vai ser submetida a tensões de tração. Daí a gente chama de armadura passiva. No caso do cabo de aço da armadura, do cabo de aço do concreto protendido, a gente chama de armadura ativa. Por quê? Porque mesmo antes da peça ser colocada em uso, em operação, o cabo já é submetido a tensões. Quando? No momento da proteção, no ato da proteção. Então, pois, professor, muitíssimo obrigado. Tá sendo uma pós-graduação para mim, viu? Essas lives. Vamos estender aí para as próximas. No caso, quarta-feira a gente se encontra tarde, né? 5 horas. 5 horas, pronto. Aí a gente vai falar de barras de fibra de vidro e barras de concreto de aço convencional. Foi o Kleber que fez a pergunta lá no Flow? Foi. Pronto, Kleber. Então eu vou te dizer lá. Eu não sei se o Kleber já percebeu o erro da resposta lá do rapaz. Mas se não, eu vou te explicar, Kleber, onde é que ele errou. Foi quando você perguntou pelo modo de elasticidade das barras. E aí o cara foi lá e falou sobre trabalho conjunto, concreto. Ele se enrolou visivelmente, acho que era ao vivo ali. Ele deu uma viajada que não é aquilo, não. Ei, foi show de bola. Na quarta-feira a gente se encontra, prof. Até mais, gente. Até mais. Boa noite.